Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje vemos no Evangelho um trecho tirado do livro de São Marcos e vemos Herodes pedindo a cabeça de João Batista, atendendo ao pedido da filha de Herodíades, que dançou na frente de todos e a quem o rei Herodes havia prometido atender qualquer que fosse o seu pedido. Hoje no Evangelho nós vemos esse contraste, o contraste entre Herodes e a sua vida tão frívola, tão apegada aos prazeres, prazeres próprios da corte, prazeres luxuriosos, de uma corte que vive de desejos desordenados, de obras da carne. Vemos o contraste entre isto e entre João Batista, que nós sabemos era um homem justo, ele que se proclamava a voz, que veio preparar os caminhos do Senhor, homem da austeridade, homem da penitência, que se alimentava de gafanhoto e de mel, que vivia no deserto e se cobria com roupas de animais. Nós vemos esse contraste, o homem justo, João Batista, sendo levado, sendo sufocado pelos vícios de Herodes, ele que conhecia até mesmo o que era certo a se fazer, mas que não teve força para fazê-lo. E envergonhado diante de todos, atende ao pedido de Herodíades, da filha de Herodíades. Irmãos e irmãs, aqui nesse evangelho nós temos um símbolo e um sinal do que acontece na nossa vida espiritual. A voz da carne é uma voz oposta à voz sagrada de Deus que fala em nossa consciência. Na corte de Herodes nós vemos toda sorte de paixões desordenadas que ameaçam a nossa vida, que ameaçam a existência humana, porque desordenadas conduzem o homem à tristeza, à debilidade, à própria autodestruição. Assim acontece naquelas pessoas que costumam se deter em pecados contra a impureza, pessoas que vivem em pecados contra a castidade, pessoas que, por algum motivo, se entregaram a uma vida frívola, a uma vida dominada pelos desejos e as obras da carne. Assim acontece com estes, se tornam frágeis, se tornam debilitados para ouvir a voz de João Batista, que nesse evangelho podemos ver em João Batista, é um sinal da voz da nossa consciência, aquele lugar santo onde Deus nos fala. A nossa consciência é esse santuário onde a voz de Deus nos convida à santidade, nos convida ao amor, nos convida à doação de nós mesmos, nos convida a uma vista justa e reta em sua presença. A voz da reta razão, esse contraste entre as obras da carne e os costumes de paixões desordenadas, os costumes provenientes de desejos da carne, e a voz da consciência, a voz de Deus que nos chama à conversão, que aqui no caso seria a voz de João Batista. As obras da carne tendem a sufocar em nós o desejo de santidade, o desejo de Deus. E não somente sufocar, mas nos debilitar. Herodes era um homem que sabia o que era o certo a se fazer, e não poucas vezes admirava a pessoa de João, mas no momento crítico, no momento crucial, não teve forças para seguir esta voz, preferiu ceder às fraquezas provenientes das obras da carne. Herodíades é esse sinal dos desejos e da sensualidade que causa admiração, que causa atração, mas que no fundo leva a esta morte espiritual. Aqui no caso, a morte da voz sagrada de Deus em nossa vida. Que possamos fazer diferente. A castidade, e muitas pessoas não entendem isso, a castidade é uma das virtudes que mais nos concede fortaleza de ânimo e alegria para vivermos uma vida feliz, uma vida de amor aos irmãos. A castidade não tem nada de tristeza. Castidade e tristeza não combinam uma com a outra, porque a castidade verdadeira é sempre informada pelo amor de Deus, que nos leva a nos purificar das obras da carne, que nos leva a renunciar aos desejos desordenados, e tudo isso envolve esforço, mas que nos leva também a nos abrirmos ao dom de si, a nos doarmos uns aos outros, a nos doarmos àqueles que amamos. A castidade é sempre aquilo que pode tornar alguém, sobretudo em suas potências anímicas mais corporais, a sua concupiscência, que pode torná-la aí
justa e santa, conforme a reta razão, conforme a santa vontade de Deus. A castidade nos conforma a Deus, a castidade nos purifica, nos fortalece, nos torna cheios de vida e de vitalidade, de fecundidade. Por isso, o rei Herodes não conseguiu se abrir para a voz da reta razão, que simbolizada por João Batista, mas cedeu às obras da carne, porque não tinha esta virtude, porque estava apegado à frivolidade e às paixões mundanas. Não poucas vezes isso acontece com muitas pessoas que, tendo um histórico de pecados contra a castidade e de pecados de impureza, percebem a vontade de Deus, sabem o que é o certo a se fazer, mas não se sentem fortes o suficiente para fazê-lo. Tudo isso é o resultado da falta de castidade, coisa que pode ser resolvida com a graça de Deus, com a busca dos sacramentos, com a renúncia, com as mortificações próprias da vida cristã, coisa que aos poucos vai deixando de ser somente um elemento de negação daquilo que porventura nos destrua, para uma afirmação de si a Deus, uma afirmação do dom de si para Deus, do dom de si para o outro, uma afirmação alegre, uma afirmação cheia de vitalidade, uma afirmação cheia de liberdade, porque no fundo é isso, a castidade é livre, a castidade é cheia de generosidade e de amor. Que possamos descobrir isto. Herodes não descobriu, mas nós podemos fazê-lo porque temos a graça daquele que nos santifica, temos a graça do Cristo Senhor, esse que João Batista tanto amou, porque deu a sua vida. Também nós podemos receber do Cristo a sua pureza, a sua castidade, e voltarmos à vida, abandonarmos essa vida frívola, uma vida tão, digamos assim, tão apegada às paixões mundanas, para nos determos naquilo que é realmente importante, naquilo que realmente é essencial em nossas vidas, nos determos no amor, nos determos naquilo que não passa, nos determos na verdadeira felicidade. Que o Senhor assim nos ajude, assim seja.